Esses dias. E hoje eu vou estar falando sobre, o título é Vivendo as Bênçãos dos Relacionamentos na Família. Título muito bom, né? E eu fui incumbido de trazer uma mensagem para falar com a família. Amém? Uma mensagem que eu me agrado muito quando fala de família. E antes de eu falar com você, Deus já falou demais comigo nesses dias. Deus falou comigo muito. Até mesmo agora há pouco, quando eu estava tomando banho para vir para cá, Deus colocou algo no meu coração que não está aqui, mas eu vou compartilhar com você. Que Ele colocou. Houve um dilúvio, né? Gênesis. E Deus chamou um homem chamado Noé. Um homem temente a Deus, um homem que Deus amava muito. Deus, Ele provou que me ama demais. Provou que ama todos nós, irmãos. Todos nós. Tanto é que Ele mandou o seu Filho para salvar as nossas vidas. Filho dele, o único filho. Então isso para que mais prova do que isso? E lá em Gênesis, o Senhor falou para Noé: vai acontecer um dilúvio. E você me faça uma arca. Passou lá as medidas, passou tudo para que Noé fizesse aquela arca. E Noé simplesmente obedeceu. Foi lá, começou a construir aquela arca. Pelo que eu entendi, sofreu bastante para construir a arca. E ao mesmo tempo que ele construía a arca, ele falava para o povo, naquela época, falava assim, que ia acontecer um dilúvio. E ninguém acreditou. E ninguém acreditou, e ele continuou construindo a arca. Ninguém confiou que ia acontecer um dilúvio. O pessoal devia falar assim, esse cara é louco. É impossível acabar tudo isso aqui. Esse camarada está ficando doido. E Noé continuou construindo. Quando chegou no dia, o que Deus fez? Ele amarra tanto aquele homem, que ele falou: preciso dar continuidade no meu projeto, família. Que é o projeto maravilhoso. Que o mundo às vezes quer dizer que o projeto família é um projeto falido. Mas Deus não faz nada ruim. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, Satanás quer dizer que é falido, mas não é falido não. E Deus falou para Noé: entra na arca, você e a sua família. E fecha a porta da arca. Salvou aquela família, irmãos. Através de Noé, aquela família foi salva. Não é verdade? Se Noé não constrói aquela arca, aquela família não ia ser salva. Através da obediência de Noé, aquela família foi salva. E Deus colocou no meu coração isso aí. Que eu tenho responsabilidades com a minha família. Ele me ama demais. Mas Ele também ama a minha família. Quem aqui tem uma família? Quem aqui pertence a uma família? Quem aqui quer ver a sua família salva? Todos nós, irmãos,
queremos ver a nossa família salva. E a responsabilidade está em quem? Responde para mim, vocês. Para que a minha família seja salva, para que a sua família seja salva. Você conhecendo da palavra, conhecendo das coisas do Senhor, está em quem a responsabilidade? Está em mim. Sabe, irmãos? Eu tenho uma família e para mim ainda não está bom. Até aqui, eu vim orando pelo meu genro, pela minha família. Agora, Deus falou para mim claramente: pare de orar. Agora você precisa falar. Falar. Então, eu vou começar a falar. Então, Deus falou claramente comigo hoje sobre isso aí. Sabe, irmãos, nos dias de hoje, a instituição família tem sido muito atacada. E Deus nos colocou, assim como colocou Noé, como atalaias, para avisar, para falar, para que a família fosse salva. Deus ama demais a família. É um projeto maravilhoso a família. Nasceu no coração do Senhor, o projeto família. E se Deus não quisesse, tinha acabado tudo lá atrás. Tudo lá atrás. Em Gênesis. Mas Deus falou: vou continuar investindo na família. Vou separar uma família. E dessa família, eu quero um mundo melhor. Vamos estar ali, abrindo nossas Bíblias. Lá em Josué 24:15. Coloca para mim, Samuel, por favor. Vamos lá. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que ele falou ali para o povo de Israel? Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber se vocês vão continuar. Vem comigo servir ao Senhor, ou servir aos deuses dos seus antepassados. Você escolhe agora. Escolha agora. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu falei outro dia, a minha mãe sempre profetizou esse versículo. Eu vi muitas vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, foi muitas vezes ela falando isso. E eu, na minha mente, minha cabeça, eu achava que era impossível, porque para mim estava tudo muito bom. Eu estava feliz da maneira que eu vivia, mas ela não desistia. Ela sabia que eu andava errado, mas ela não desistia. Não desistia de mim e nem dos outros. A minha mãe foi a primeira mulher a se converter na família. A primeira. E depois, nós somos em 7. Todos os 7 se converteram. Eu fiquei por último. Deus colocou aquela mulher como líder ali, falando nas nossas vidas, orando por nós e profetizando. O que é a família? É um plano divino que nasceu no coração de Deus.
O relacionamento de família, irmãos, ele precisa ser baseado em amor, confiança, sinceridade, compromisso, comunicação e perdão. Isso tem que ter numa família. É uma relação de quê? De laços fortes. A família. Laços fortes. Você tem um laço forte com a sua mãe. Você tem um laço forte com seu irmão, com seu pai, com seu filho. Laços fortes. O tema família é um tema muito importante. Foi muito importante, é importante dos tempos passados e continua sendo importante hoje. Mas sempre aconteceu investidas de Satanás lá atrás, e ainda hoje Satanás não desiste. Ele continua investindo na família. Ele continua atacando as famílias. Vivemos um tempo onde o pai, ele não se posiciona como líder da família. O pai, muitas vezes, ele trabalhou, colocou alimento em casa. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Está tudo certo. Não se posiciona como um líder espiritual. Assumindo o seu papel na família. Onde a mulher não tem assumido a posição de mulher, mãe, ajudadora e de coluna forte, viu, irmãos? A mulher é uma coluna forte. Tá? Você, mulher, não se engane. Você é uma coluna forte. E os filhos, né? As crianças, os jovens, têm sofrido muitos ataques nas universidades, nas escolas. Eu estava lembrando a história, a Fátima vai lembrar dessa história, que o pastor lembra também, de um casal que tinha 2 filhos lá no casarão. Todo domingo levando os filhos para a igreja, indo para a igreja. Todo domingo estava ali, aquele casal. E, num dado momento, o menino foi para a universidade. Chegando lá, irmãos, eu não sei o que curso que ele estava fazendo lá na universidade, foi plantada no coração daquele menino algumas verdades que não são verdades. E esse menino se desviou da igreja. Foi colocado mentiras no coração dele. E esse acabou virando um ateu. Lembra disso aí, Fátima? Lembra, pastor? Desviou. Nunca mais eu vi esse menino na igreja. Ataques de Satanás. Satanás, através daqueles professores da universidade, colocaram na cabeça daqueles jovens que Deus não existe, que é só mentira, que a verdade é que talvez o homem seja o maior aqui na terra. E esse menino acabou se desviando. Acabou saindo da igreja e acreditar nessas mentiras que Satanás colocou. Satanás tem destruído famílias inteiras, irmãos. Inteiras, completas, inteiras. Através das suas investidas. Ele investe aqui, ele pega um ponto aqui, pega um ponto ali e vai investindo. Se a pessoa não estiver realmente firmada na palavra, firmada com Deus, estiver vulnerável, ela vai embora. Um dia aquele jovem creu e hoje não crê mais. Preferiu acreditar nas mentiras de Satanás. E Josué, conversando com aquele povo, ele teve muita coragem, viu? De chegar lá e falar, ó, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muita coragem.
mostrou o seu posicionamento. Quando disse isso aí, quando ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele mostrou posicionamento. Sabe? O que ele falou? O versículo diz: eu e minha casa. Qual foi a primeira palavra que ele falou? Eu. Chamou para ele a responsabilidade. Eu. Vai começar em mim. Vai começar em mim. Quero ver minha família salva. Vai começar em mim. Eu quero ver minha família servindo ao Senhor. Vai começar em mim. Eu quero ver salvação na minha casa inteira. Vai começar em mim. Posicionamento, irmãos. Chamou para ele a responsabilidade de conduzir a família dele. Sabe, irmão, muitas vezes a gente quer pregar. Eu tenho um sonho de ir lá para Venezuela, para a África, para os Estados Unidos, pregar o Evangelho. Mas como é que eu vou pregar o Evangelho se nem na minha casa eu consigo converter a minha filha? Verdade? Como é que eu vou ir para a África se a minha casa não está de acordo com a palavra de Deus? A minha mãe sempre fez. Orava e falava. Orava e falava. Sabe? Ela estava dizendo, profetizando, crendo que nós íamos nos converter, que nós íamos servir ao Senhor. Sabe, irmão, olha o posicionamento. Eu não vou entregar minha família de mão beijada para Satanás. Não vou, não. Não vou entregar meu filho de mão beijada para Satanás. Não vou entregar meu esposo de mão beijada para Satanás. A família, irmão, é um projeto de Deus, que eu falei agora. Nasceu no coração de Deus. Um projeto que nasceu, mas mesmo sendo nascido no coração de Deus, uma família pode passar por dificuldades? Mesmo nascendo no coração de Deus, uma família pode haver um luto? Pode. Agora, e quando aconteceu o luto na família? Para onde está indo aquele meu familiar? Para onde está indo? Será que está indo lá para ficar do lado do Senhor? Para a eternidade? Com o Pai? Ou para a eternidade no inferno? Olha a responsabilidade, irmãos. Quando você conhece a Jesus, conhece a palavra de Deus, olha a responsabilidade. Para onde está indo? Quando fechar os olhos, os meus filhos. Então eu preciso colocar minha fé em prática. Começar a colocar minha fé em prática. Ter um posicionamento que nem teve Josué. E começar a falar do amor de Deus para o meu genro, para minha filha. Eles já conhecem, mas eu preciso insistir. Porque agora também já não é mais o meu genro e minha filha. Agora tem o meu neto também. A minha responsabilidade começou a aumentar. Como eu, que sou um pastor,
que sou um líder, ou sou um membro da igreja, posso deixar acontecer um negócio desse. Não, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou permitir que Satanás venha investir na minha família. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu tenho outra pessoa, irmãos, aqui na Bíblia, que teve um posicionamento semelhante a isso aí. E depois viveu as vitórias. As vitórias. Mas ela precisa tomar uma posição primeiro. Vamos lá ver em 2 Reis. Você coloca para mim, Samuel. 4, de 1 a 7. Viver as bênçãos no relacionamento familiar, irmãos, é bom demais. É muito bom viver as bênçãos. Mas não tem bênção melhor. Você saber que a sua família está salva. A família inteira. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. E depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do resto que sobrar. O que nós vamos ver aqui, irmãos? É uma situação onde todos da casa, que eu entendi, serviu ao Senhor. Mas houve um luto. E ali, o líder daquela casa faleceu. Foi-se. E a Bíblia relata que a mulher veio até o profeta pedir ajuda. Relata que Eliseu disse que o marido, ela diz a Eliseu que o marido era um profeta, era discípulo do profeta e havia morrido. E um credor estava querendo levar os seus filhos como escravo para pagar aquela dívida. Aquela mulher estava numa situação bem difícil, porque ela procurou ajuda. Para quem que ela procurou ajuda? Para um homem de Deus, para o profeta. Ela não foi no vizinho, no amigo lá onde ela trabalha, falar do problema dela. Ela não foi em qualquer um, ela foi no profeta, porque sabia que ali podia vir alguma coisa da parte de Deus para a vida dela. Porque muitas vezes, irmãos, quando estamos passando por dificuldades,
Em vez de a gente procurar o profeta, procurar Deus, a gente acaba procurando aquele amigo, ou até mesmo aquele parente, ou até mesmo pessoas convertidas, mas não tem sabedoria para te aconselhar, para te orientar. Ao invés de procurar quem? Deus. Quem tem a solução é Deus. Não é verdade? Procuramos nossos amigos onde trabalhamos, familiares sem nenhuma sabedoria, pessoas que até nos aconselham errado, dão conselhos errados. O que eu vejo aqui, irmão, que o marido daquela mulher, ele era um servo convertido, um homem que servia ao Senhor. Sendo assim, a família inteira servia ao Senhor. Esta mulher viúva, com 2 filhos, uma família passando por grandes dificuldades financeiras, pelo jeito. Dificuldades financeiras, de todos os lados. Como eu falei agora há pouco, é possível passar dificuldade, sim. Ah, mas eu sou da igreja, eu sou um convertido. Eu dizimo, eu oferto, eu faço serviço na igreja. Como é que eu passo dificuldade? Não. O sol, o ar, a chuva, vem para mim e vem para o ímpio também. É para todos. A dificuldade não é diferente. Só que tem um detalhe. Quando você serve ao Senhor, você tem onde recorrer. Você pode recorrer ao profeta. Pode recorrer ao Senhor. Crente também tem dificuldades. Crente também passa por problemas. Crente também chora. O credor aqui queria levar os filhos daquela mulher em troca de uma dívida. Ia levar aqueles filhos como o quê? Como escravo. Para pagar aquela dívida. Sabe, irmão? Eu vejo aqui o credor representando Satanás. São investidas de Satanás na vida de uma família. Aproveitou uma hora difícil que a pessoa estava vivendo, que aquela família estava passando. Ele vive ao nosso derredor o tempo inteiro. Ah, mas eu estou aqui na igreja. Irmão, não se engane. Não se engane. É o tempo inteiro ao nosso derredor. Ele queria levar os filhos daquela mulher. O que eu vejo ali, se ele leva os filhos daquela mulher? Já tinha ido o marido. Agora, os filhos. Destruir a família completa. O plano de Satanás é por atacado. Se eu acertar a coluna forte dessa casa, o resto desaba. Você já viu aqueles prédios que o pessoal coloca ali umas dinamite no ponto correto, né? Tem um ponto exato ali, que se ele derrubar aquela coluna ali, o negócio despenca. Então o ataque foi ali, na coluna forte. Mas aquela mulher não se entregou. Eu não vou entregar meus filhos para Satanás, não. Posicionamento. Satanás veio com a proposta de levar os seus filhos e destruir aquela família de vez. Mas a mulher não entregou sua família. Aquela mulher não desistiu dos seus filhos, não desistiu da sua família. Sabe, irmão, tem pessoas, irmão, meu marido está nas drogas. O meu marido está, meus filhos nas drogas. Meu marido bebe. Eu já não aguento mais. Estou desistindo. Estou largando de mão. Sabe? Está na sua mão, Deus, está aí. Desiste, irmãos. Desiste da sua família. A vontade de Deus é que nós perseveramos.
Por quê? Porque a família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém? E diante do problema, ela procurou aquele profeta. Senhor, meu marido serviu na sua casa e agora fiquei viúva, com 2 filhos e com uma grande dívida. Então o profeta perguntou para a mulher: como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Aí a mulher disse: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Você sabe o que significa na Bíblia azeite? Quem sabe? Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Ela tinha naquela casa uma botija de azeite. Eu não tenho comida, não tenho dinheiro, tenho dívidas, eu só tenho o Espírito Santo. É o suficiente, né, pastor? Não precisa de mais nada, irmãos. Não precisa de comida, não precisa de nada disso. A presença do Espírito Santo. Ah, lá na sua casa você tem... Lá na minha casa só tem uma botija de azeite. E ali... O Espírito Santo estava ali, naquele lugar. E lá na sua casa? Eu pergunto, tem lá uma botija de azeite? Hã? Lá na sua casa, como é que está a presença do Espírito Santo? Naquela casa, irmão, podia não tinha nada aos nossos olhos, mas tinha a presença do papai. Sabe, irmão? O Senhor não deixa seus filhos desamparados. Nunca. Você pode até passar por dificuldades, mas Ele não te desampara, não. Não tinha alimentos, mas tinha a presença do papai. Era o suficiente. Se tem Espírito Santo, eu não preciso de mais nada. Então o profeta Eliseu disse: vá pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Sabe, irmãos, podemos ver que a mulher não tinha pendência com seus vizinhos. Nenhuma. Não tinha pendência com seus filhos. Ela falou para os filhos: vai buscar. Os filhos imediatamente foram buscar. E os vizinhos arrumaram as vasilhas. A mulher tinha um bom relacionamento com os filhos e um bom relacionamento com os vizinhos. Ela não teve dificuldade nenhuma de pedir. Ela saiu em busca das vasilhas sem questionar. Sabe, irmãos, eu ir atrás de vasilhas, estou passando uma dificuldade tão grande e vou buscar. O que tem a ver vasilhas? O que tem a ver, profeta? Vou pegar vasilhas enquanto eu estou pedindo emprestado para o vizinho, estou cheio de problema aqui na minha casa, vou fazer o que com tanta vasilha? Ela não questionou, não, irmãos. Ela foi buscar as vasilhas. Ela podia falar: eu preciso de uma solução imediata na minha vida, não de ficar perdendo tempo com vasilha. Quantas pessoas vêm até o líder, ou o discipulador, ou o pastor, com um problema, é dado uma direção, e a pessoa não segue a direção. Às vezes na sua mente, na mente da pessoa, ela não está vivendo o problema, ela não está conseguindo visualizar a saída do problema. É dado uma direção de uma pessoa que está fora, uma pessoa da parte de Deus, e a pessoa não segue. Não segue.
É dado uma direção e a pessoa ignora. Mas o interessante dessa situação, sabe o que é? Aquela mulher não questionou em momento nenhum. Simplesmente fez o que o profeta falou. Sabe, irmãos? Nós somos vasos usados na mão do Senhor. Quem aqui é vaso? Sabe? O interessante, irmãos, acabou as vasilhas. Só cessou o azeite quando acabou as vasilhas. Olha que interessante. Enquanto tinha vasilhas, o azeite estava lá. Agora você imagina, você pega uma botija pequena, cheia de azeite. Aí começa a chegar mais vasilhame, enchendo, enchendo, enchendo. O que acabou foi as vasilhas. A presença do Espírito continuou. Eu pergunto, como está a sua vasilha? Muitas vezes, não conseguimos transbordar do Espírito Santo. Porque a gente vem na igreja, temos nossos problemas durante a semana, na empresa, em casa, problemas nossos que a gente tem. Às vezes, problema até difícil. E quando chega aqui na igreja, irmãos, vem uma palavra da parte de Deus e a gente acaba não recebendo, porque a vasilha às vezes não está de acordo. Se eu pegar uma vasilha trincada, por exemplo, uma trincada, colocar um líquido dentro, qual que é a tendência? Vazar. Correto? Vazar. Quando a vasilha vem trincada, o azeite vem e às vezes não consegue encher a vasilha e nem transbordar. Sabe, irmãos? Às vezes, estamos na igreja e do seu lado tem uma pessoa necessitando, pronta para receber o azeite que está sobre a tua vida. E você está retendo. Deixa transbordar. Deixa transbordar. Sabe? Deixa transbordar. Que o azeite venha transbordar na sua vida. O azeite foi colocado nas vasilhas. Paga a sua dívida. E você virá com o resto para os seus filhos. Não foi apenas para ela. É para ser distribuído, irmãos. Para ser distribuído através da tua vida. Na sua casa, na tua família. O azeite que você recebe aqui, você pode transbordar na tua casa. Aquele seu esposo que não vem, aquele seu filho que não vem. E você tem tudo ali para transbordar e invadir. Se eu pegar essa vasilha, vai, trincada, vai vazar. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que nós acertamos as nossas... Quando chegar aqui, irmãos, seja lá qual for o problema que você passar, estiver passando, pega na mão do Senhor, faça que nem aquela mulher. Muitos de nós não nos enchemos do Espírito Santo, porque somos vasilhas rachadas.
trincadas. E tudo que for colocado ali, irmãos, não vai transbordar. Nós não conseguiremos transbordar. O que eu quero dizer para você? Venha com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E aquela palavra que você receber aqui, você vai levar para sua casa. E através da tua vida, irmãos, famílias serão resgatadas das mãos de Satanás. Famílias serão curadas, famílias serão saradas, porque você tomou um posicionamento como fez Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero, Senhor, que a minha família sirva ao Senhor, porque eu só vou desfrutar das bênçãos na minha casa quando todos estiverem salvos. Quando eu souber que após essa vida aqui, o meu filho, a minha filha, o meu neto, meu genro, meu irmão, meus cunhados vão estar na glória comigo. Sabe, irmãos, quando eu chegar lá eu quero encontrar com todos, em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, e muitas vezes também as vasilhas estão cheias de outras coisas dentro. Vai entrar muito pouco do Espírito Santo. Vasilha cheia do nosso eu. Cheia de mim mesmo. O principal naquela vasilha deveria ser o Espírito Santo. Mas eu estou colocando o eu. A vontade de Deus é que o Espírito Santo transborde em nós quando estivermos cheios do Espírito Santo. E nós possamos ajudar outras pessoas. Você tem contagiado outras pessoas com a presença do Espírito Santo? Com a alegria do Espírito Santo? Você tem contagiado sua família com o Espírito que habita em você? Eu creio, irmãos, que todos aqui, o Espírito Santo habita. Só que não é só para nós. Não é só para mim. Eu preciso passar isso para os outros. O Espírito Santo tem transbordado na sua casa? Irmãos, para o Espírito Santo transbordar na minha casa, precisa ter paz. Precisa ter alegria. Sabe, irmãos? Precisa ter paz. Ambiente hostil, ambiente de confusão, ambiente de briga, não é lugar para o Espírito Santo. Amém? Aquela mulher, após a morte do seu marido, passou a ser o que ali? Líder. Passou a ser um líder ali. Era o marido, ela assumiu a posição. Sabe? Você sabe qual foi o milagre? Primeiro milagre que aconteceu ali naquela família? Livramento. Houve ali imediatamente um livramento. Aqueles meninos, filhos, estavam condenados à escravidão, a ser escravos. E ali houve um livramento. De cara assim. Um livramento. Depois teve da multiplicação, né? Quantos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias? Para mim e para minha família. Através da minha oração, Deus tem dado livramento para minha família. Às vezes acontece livramento na nossa vida que a gente nem percebe. Você está andando, acontece uma coisa e não percebe. Eu estava conversando com um rapaz na empresa hoje, ele estava reclamando lá que tem que fazer uma cirurgia. E aí, era hoje o dia, e aí a filha dele ligou ontem lá, não, eu não estou sabendo de nada não. Convênio falou, não estou sabendo de nada. Aí ele veio falar comigo, pô, minha cirurgia lá hoje. Eu falei, você já pensou que isso pode ser um livramento na sua vida? Senhor, Deus, falei para ele, Deus separou um médico, enfermeiros,
anestesistas. Talvez não era aquele médico, não era aquela enfermeira, era nem aquele anestesista, era um outro. E você está murmurando aí, está reclamando. Você percebeu que pode ser que tenha tido um livramento na sua vida? É verdade, está vendo? Às vezes você vai no caminho aqui, tem um trânsito danado ali. Você começa a falar, que trânsito, sei o quê, que bagunça, não sei o quê. É que Deus não pode o caminho, muda de caminho, porque às vezes Deus está te dando um livramento ao passar naquela rua ali. Falei para ele isso aí. Mas eu queria te dizer que essa família só viveu os milagres porque o líder daquela família procurou ajuda. Foi atrás de Deus, levando o seu problema. O que mais fala forte, irmãos, em todos esses casos que eu falei para você, é o posicionamento. É o posicionamento. E hoje, eu tomei um posicionamento. Eu vou orar, mas também vou falar. Não importa se vão ficar com cara feia. No caso, o meu genro ou a minha filha. Mas eu vou falar, não vou me cansar de falar. Porque a promessa que a minha mãe fez lá atrás, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu tomei para mim também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não quero nem saber. Sabe? Sabe, irmãos, você precisa sair daqui cheio da presença do Senhor. Se o seu marido, se a sua esposa, se o seu filho, algum da família que você ama muito, porque nós amamos a nossa família, você precisa ter um posicionamento. Falar, a partir de hoje, pode ficar com raiva de mim, mas que eu vou ver você na glória, eu vou. Em nome do Senhor Jesus. Então está em mim, está em você, está em nós. Que nós ouvimos a palavra de Deus diariamente aqui, um aprendizado, todos os domingos, nesse seminário. Não é para ficar para nós, é para levar para nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero estar orando por você. Na verdade, eu quero que você ore, não é eu não. Eu quero que você fale com a sua boca.